Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Vamos começando a nossa catequese de hoje. Boa tarde a você que está no nosso Instagram, no nosso Facebook e agora também aqui via Zoom. Apenas um instante, estaremos ao vivo. Agora sim, estamos ao vivo em todos os meios de que dispomos. Apenas um ajuste aqui na câmera pelo nosso Instagram. Parece-me que agora sim. E já vamos poder dar início à nossa catequese de hoje, que é uma catequese muito especial sobre o tema da Palavra de Deus. Muito bem, estamos prontos, me parece. Vamos ver aqui quem é que já vai se conectando conosco. Muito bem, estamos ao vivo, sempre aquele momentinho necessário de preparação, já que estamos sozinhos aqui. Muito bem, me parece que agora tudo certo. Estamos com o Instagram ao vivo, estamos com o Zoom ao vivo e estamos também com o nosso Facebook, saudando aqui o Pedrinho, o Luiz e as pessoas que vão se conectando aqui conosco. Já temos alguns irmãos e irmãs ao vivo aqui nesta tarde e nós queremos então ir nos preparando para dar início à nossa catequese, que hoje, como eu anunciei, é uma catequese especialíssima sobre a Palavra de Deus. Vamos então nos colocar em atitude de oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que temos nesta tarde de sábado, meditando sobre o 15º domingo do tempo comum que celebraremos, e começamos, claro, orando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos o Espírito Santo que esteja aqui conosco, que seja Ele mesmo a conduzir, a catequizar, a orientar, a tocar o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, nós, enquanto atravessamos este duro período de provação que toca a toda a humanidade e escancara a fragilidade humana e a finitude da vida, somos hoje presenteados pela Palavra de Deus. Desta vez, o tema central do domingo é a própria Palavra de Deus, e é o tema da nossa catequese de hoje. As suas características e, sobretudo, os seus efeitos na história e na vida de quem crê. Nós somos hoje convidados a olhar para a realidade do nosso Deus revelado na Sagrada Escritura, na Bíblia, conservada e difundida com fidelidade pela Igreja fundada pelo próprio Jesus de Nazaré nesses últimos 20 séculos. Eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, a nos próximos minutos abrir, mais do que os ouvidos, o coração para o que o próprio Deus quer nos comunicar hoje. Confirmando a nossa fé, aumentando a nossa fé, nos levando a uma compreensão nova e mais profunda da realidade de Deus, do significado da sua palavra.
Eu quero partir então da afirmação do salmista do Salmo 118, a cuja leitura convido desde logo, repetidas vezes na sua casa, no seu grupo de oração, onde você quiser. Nesse belíssimo salmo, a expressão palavra aparece 32 vezes. Eu cito um dos versos mais importantes, é bastante conhecido, que é o 105, que diz assim: a vossa palavra, Senhor, é uma lâmpada que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Continua o salmista: vossa palavra é minha esperança, versículo 114. E ainda no 130, vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, portanto, afirma o salmista ao se referir à palavra de Deus. Procuremos compreender inicialmente o que significa essa expressão tão difundida no cristianismo, palavra de Deus. O que é? Para começar a entender, eu quero convidar você a ir até a carta do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso. A carta aos Efésios destaca a comunidade dos crentes em Jesus como um corpo, do qual o próprio Cristo é o cabeça e os que nele creem formam os seus membros. Diz o primeiro capítulo da carta aos cristãos de Éfeso: aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. A Constituição Dei Verbum sobre a revelação divina, que é um dos documentos centrais do Segundo Concílio do Vaticano, na metade do século passado, introduz o tema da palavra de Deus explicando: em virtude da revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com ele. Em termos muito simples, mas muito verdadeiros, podemos dizer então: Deus, o Criador, fonte de tudo, quis se revelar a nós, suas criaturas, para nos convidar a estar perto dele, a nos relacionar com ele, a conhecê-lo, a entrar na intimidade com ele, a descobrirmos o seu amor imenso por nós, para viver na comunhão com ele. Continua a Dei Verbum: decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, ele manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação. E cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, povo que depois dos patriarcas ele instruiu, por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Isso é a Dei Verbum. Voltando à Bíblia, temos uma importante afirmação na carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, claro. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através de seu Filho. Com o que nós comentamos aqui até agora, já podemos traçar uma conclusão. Deus, por amor, desde o início dos tempos, se revela à humanidade, com o objetivo de levar a humanidade
a conhecê-lo, a estar perto dele, que é o autor da vida, da história, o Senhor do tempo e da natureza, é Deus. Para essa sua revelação à humanidade, Deus se valeu de duas formas: palavras e ações. Deus se manifestou, se revelou à humanidade, realizando, portanto, ações que o dessem a conhecer e se comunicando com o ser humano, usando-se de palavras, ou seja, falando. Essas manifestações, revelações de Deus ao longo do tempo, foram cuidadosamente reunidas e transmitidas pela história. Primeiramente como tradição oral, ou seja, passando de geração em geração pela oralidade, pela fala. Depois, pela escrita. Já Moisés usava da escrita. Lá no início da história da salvação, ele registrou as principais manifestações de Deus de forma escrita. Se nós pensarmos, por exemplo, os 10 mandamentos que foram ditados pelo próprio Deus. Veja uma outra declaração feita pelo Segundo Concílio do Vaticano. Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da razão, a partir das criaturas. Mas ensina também que deve atribuir-se à sua revelação poder em todas as pessoas conhecer com facilidade, firme certeza e sem erro aquilo que nas coisas divinas não é inacessível à razão humana, mesmo na presente condição do gênero humano. Explico, sintetizando. Mesmo sem a palavra, mesmo sem a Bíblia, é possível conhecer a Deus. Parece espantoso, mas é verdade. Como? A pessoa, a partir de si mesma, do seu interior, da sua razão, do seu relacionamento também com o mundo exterior, da sua busca pela verdade no mais profundo do seu ser. Portanto, todo e qualquer ser humano, a partir de si mesmo e da sua razão natural, pode chegar a conhecer a Deus. É claro que é um processo muito mais difícil. Por isso mesmo, de outro lado, o conhecimento mais completo de Deus se dá pela sua revelação, que, como dissemos há pouco, está reunida na sua palavra. Portanto, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é a revelação de Deus mesmo, transformada em escrita e transmitida ao longo do tempo. Na palavra, porque manifestação do próprio Deus, Deus está presente. Deus está na sua palavra, Deus está na Bíblia, porque a sua palavra, porque a Bíblia é a reunião das manifestações de Deus na história. Pela fé que nós recebemos da Igreja, acreditamos que a palavra é verdadeiramente inspirada por Deus. Durante os séculos, o conteúdo da revelação, isso é importante que você saiba, foi minuciosamente avaliado, provado, submetido à prova, a estudos, a uma rigorosa e criteriosa avaliação, até que se pudesse, com um fundamento sólido, declarar que ali está a manifestação mesma de Deus. Portanto, na palavra, Deus está. Volto a Dei Verbum. Deus dispôs amorosamente para que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Continuo citando. Assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se por isso mesmo acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, com firmeza e sem erro a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura, e aí cita Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, no Novo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir,
para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as obras boas. Feitas essas considerações, passemos então à liturgia da palavra deste domingo e façamos juntos a leitura da profecia de Isaías no capítulo 55, versos 10 e 11, que tratam precisamente da palavra de Deus e seus efeitos. Escutemos, Isaías 55, 10, 11. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim também a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. O profeta escreve no período do exílio do povo de Deus na Babilônia. Boa parte dos que pertenciam ao Senhor viviam um esquema de semi-escravidão, privados de muito, e com o sonho da libertação, da liberdade. Houve também uma mistura com a cultura babilônica, de modo que muitos já não acreditavam no Senhor, não ouviam a voz do profeta. Mesmo assim, Isaías prega. Usa a figura da semente, que necessita tempo e paciência para germinar, crescer, florescer e frutificar. A palavra perpassa todas as relações entre Deus e a criação. Ela determina a comunicação entre Deus e os seres humanos. A palavra também marca o relacionamento nosso, dos seres humanos, entre si. Nós nos relacionamos pela palavra. Neste momento, você pode acessar o conteúdo que eu estou disponibilizando justamente através da palavra. Por sua palavra, Deus cria o mundo. Basta lembrarmos do Gênesis. No início, a terra estava escura e vazia. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus cria com a sua palavra. A ação criativa de Deus se dá na palavra. A vida surge. Deus põe ordem no caos com a sua palavra. A vida cria raízes, se estabelece num espaço que antes era marcado pela não-vida. Pela palavra, Deus cria também o ser humano. No Antigo Testamento, que foi escrito quase todo em hebraico, a expressão para o que hoje nós chamamos em português de palavra era dabar, que está fortemente ligada não apenas à fala em si, mas a uma ação criativa. O mundo é apresentado como fruto da fala, da palavra de Deus, do seu dabar, a palavra criadora. O Deus de Israel é a origem de tudo, e esse termo, dabar, vem acompanhado de uma força capaz de criar, de gerar a partir do nada, de entrar em relação com todas as realidades existentes e de transformar o ser. A palavra é dialógica, ninguém a possui, é ela que nos possui. Cabe somente ao portador fazer com que ela entre numa verdadeira relação, tornando-se reciprocidade na vida dos que com ela entram em contato. É urgente a necessidade de se atravessar as fronteiras que estão em nós mesmos e invadir o mais íntimo do ser, para poder encontrar o que ainda está intacto desde a criação. E que ao pronunciar o dabar, fará com que o novo aconteça, com que a vida vale a pena ser vivida. A palavra de Deus é mais do que um discurso de Deus, ela é um ato de Deus. Deus age pela sua palavra e fala pelas suas ações. A palavra não leva, não reconduz a uma realidade, mas a palavra é ela mesma a realidade.
para confirmar exatamente que a palavra de Deus tem poder, né? Isaías ilustra como a chuva e a neve, ilustra como a chuva e a neve, e usa os verbos irrigar, fecundar, fazer germinar e dar semente. Né? Chuva e neve, quando descem dos céus, não retornam para lá sem que tenham cumprido a sua missão. O primeiro passo nesse círculo é regar a terra. Vale aqui a reflexão sobre a secura da terra, que são os nossos dias. Parece que hoje falta em nós o que torne agradável, confortável, suportável. Nesse sentido, a palavra de Deus de hoje é fortemente consoladora. Ela é a água que rompe a secura do nosso tempo. E aí me permita um comentário, né? Eu sou brasiliense. Nós brasilienses entendemos muito de secura, de aridez. Nós, por uma longa estação, às vezes de 6 meses inteiros ou até mais, temos um céu que não dá uma única gota d'água. Aqui em cima deste Planalto Central. Toda a vegetação seca. A natureza fica pálida, a poeira toma conta. Né? Para que você tenha uma ideia, no resto do mundo, umidade do ar abaixo de 60% é um alerta. Para nós, é um sonho. Né? No resto do mundo, umidade abaixo de 30% é situação de emergência. O comércio funciona diferente e as aulas param, as escolas fecham. Para nós, em Brasília, nada muda abaixo dos 30%. É vida normal, absolutamente normal. De repente, nos primeiros dias da primavera, vem a primeira chuva. Normalmente muito breve e solitária. Mas o impacto é impressionante. Quem vem de fora fica boquiaberto. Parece uma mágica que acontece diante dos nossos olhos. Tudo retoma a vida. Todo o amarelo da estação de repente se torna verde, como num passe de mágica ao qual nós assistimos. É exatamente o que descreve a palavra que nós acabamos de ouvir. Úmida, a terra se torna fértil. Fecundada, dela surgem brotos que no seu devido tempo carregam sementes. E essas, num duplo sentido, servem para dar pão ao que come e, semeadas de novo na terra fecunda, continuam a brotar, dar frutos, para saciar a fome e produzir novas sementes e continuar o ciclo da vida e da colheita. O mesmo acontece, garante o profeta, com a palavra que sai da boca de Deus, não retorna vazia. Faz brotar a sua vontade. A palavra de Deus, como a chuva, cumpre a sua missão. Isso dá a ela uma grande confiabilidade. Peçamos hoje ao Senhor, então, essa graça de recebermos a sua palavra como chuva, que vem ao encontro da aridez dos nossos dias, para transformar, para dar nova cor, plasmar de vida, abrir em nossa trajetória um novo capítulo, um recomeço do ciclo da vida e da esperança. Neve e chuva produzem efeito, criam fruto, vida. O povo de Israel conhece como poucos, talvez como nós brasilienses, o efeito que a chuva produz. Ela é capaz de fazer brotar a vida em lugares aparentemente desertos. Sem chuva, não há crescimento, nem vida. O povo conhece a resposta à pergunta: há possibilidade de vida e crescimento sem a palavra de Deus? Respondamos também nós hoje com um sonoro não. Não imaginemos mais a nossa vida, querido irmão, querida irmã, sem a palavra de Deus. Até porque sem a palavra de Deus não é vida, é só tempo que passa vazio. Diante das forças da natureza, o poder humano vale muito pouco.
Os dias atuais comprovam esse fato com uma força extraordinária. Estamos cercados de todos os lados pela natureza e estamos muito distantes de saber como lidar com ela. É vírus, terremoto, ciclone, gafanhoto, tempestade. Não podemos lidar, nem muito menos domar a natureza. Igualmente, a palavra de Deus é mais forte do que todo o mal capaz de ser realizado pelo ser humano. Ninguém pode frear a ação de Deus. Assim, na história, pronunciadas, as palavras de Deus, através dos seus mensageiros, têm uma força enorme. Uma ação tal que é impossível se opor ao seu efeito. Com facilidade, as nossas palavras humanas perdem a coerência. Nós as esvaziamos, as tornamos sem sentido, inflacionamos a palavra com as nossas conveniências. Falamos assim um pouco como os balões, lindos, chamativos, coloridos, mas que esvaziam, se perdem no ar, evaporam. Ao contrário, as palavras que saem da boca, do coração de Deus, têm força, coerência, são eternas e potentes, produzem efeitos, geram frutos, têm vida própria. Deixemos que essa profecia de Isaías se cumpra em nós. Abramos o nosso coração para que a palavra de Deus, como chuva, caia sobre nós e nos molhe todos, inteiros. Nos encharque, nos lave, nos purifique dos nossos tantos vícios e pecados. Deixemos que a palavra de Deus, que é a manifestação amorosa do Senhor em nossa vida, rompa a secura do nosso pecado, irrigue os caminhos da nossa história, fazendo-nos renovar a partir de dentro, fecunde a terra do nosso ser com a graça misericordiosa do Pai eterno, faça germinar em nós a vida nova, que é a conversão, a nova mentalidade, a nova maneira de agir e pensar, curada pelo amor e orientada a amar. Faça-nos dar sementes de uma nova postura no mundo, uma nova inserção religiosa e social, aquela da solidariedade, do cuidado, da partilha, da atenção, da caridade, do acolhimento. Que a palavra de Deus caia sobre nós, nos envolva completamente, nos transforme e assim retorne para Deus contando os frutos abundantes da nossa conversão, da nossa renovação pessoal e comunitária. No Salmo 64, que é o salmo deste domingo, o salmista canta: a semente caiu na terra boa e deu fruto. Meditemos juntos esse salmo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Bonito salmo, não é? Deus mesmo rega com os seus dons e o seu espírito a nossa terra, que é tanto o nosso coração, como a nossa comunidade cristã, como a igreja, como a própria humanidade. Seus dons sobre nós são abundantes, não param nunca de cair sobre nós, mesmo se a nossa cegueira e a nossa aridez não nos deixam perceber com a devida clareza a obra do Senhor. A consequência de quem se deixa regar pelo Espírito e faz de si mesmo terreno para a graça divina é a alegria, que enfeita, para usar uma expressão do salmista, a colina da nossa existência. No Evangelho,
É o próprio Jesus que retoma essas figuras da natureza em sua famosa parábola do semeador. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o início do discurso das parábolas, no qual Jesus apresenta o reino de Deus. Parábola é uma narração viva, atraente, tirada dos elementos da natureza e da vida cotidiana. É diferente, por exemplo, da fábula ou da alegoria. A parábola de hoje, a do semeador, tem uma eficácia extraordinária e sobrenatural da sementeira divina, isso é, da ação de Deus no mundo, na igreja e nas almas. Nessa parábola, cada um dos terrenos tem um significado simbólico particular. Significado que é atribuído por Cristo na explicação posterior que ele mesmo faz. Mas, no fim do dia, a parábola do semeador traz, por detrás do seu texto, um forte convite a converter-se em terra boa para receber a palavra de Deus e confiar na sua eficácia. Façamos juntos, então, a leitura desse evangelho, tendo o cuidado de ouvir com o coração aberto. O trecho é talvez um pouquinho longo, mas a gente se esforça para prestar atenção. Anúncio do Evangelho. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficou de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende.
esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui temos um caso em que Jesus mesmo já deu a catequese, não é? Vamos nos deter apenas sobre um ou outro particular. O Evangelho nos conta, exceto o finalzinho, a história de uma catástrofe. Tudo começa na esperança, uma nova semente lançada à terra, novas sementes lançadas à terra, e apesar disso, não demora a ser reduzido a nada. Os pássaros comem a semente, o solo pedregoso a impede de criar raízes, as plantas espinhosas a sufocam. Tudo segue seu curso de maneira errante e desesperadora. No entanto, no meio dessa catástrofe, Deus anuncia o seu mas. Na parábola do semeador, encontramos o mas de Deus. Há pouca esperança, mas há pelo menos uma boa terra para dar 100 frutos. É com os olhos de Jesus que devemos ler esse tipo de história. Você tem que lê-la com Jesus por todo o caminho. Deus, em sua infinita misericórdia, não deixa o semeador sucumbir como um personagem trágico. Talvez tenhamos aqui diante de nós uma lei que se aplica a todas as ações de Deus no mundo. A causa de Deus no mundo frequentemente é pobre e discreta. Quando levamos essa percepção a sério, podemos sucumbir à tentação do desespero, mas as histórias de Deus têm sempre um final feliz, mesmo que no princípio sugerissem de modo diverso. Talvez Jesus conte essa história não apenas às pessoas que estão às margens daquele mar, naquela praia. Talvez diga a si mesmo. Ele se pergunta, o que será que eu estou empreendendo? Jesus, em sua trajetória humana, encontra incompreensão, rejeição e violência. Também nós, seus seguidores, no tempo de hoje e em todos os últimos 20 séculos. Mesmo assim, o que nós encontramos é o seu mas. Sua palavra que dá frutos no coração dos homens. Jesus mesmo, como disse há pouco, deu a catequese desse evangelho. Temos a oportunidade de destacar apenas um ou outro ponto. Essa postura de Jesus de aprofundar com os discípulos a parábola tem um significado. Jesus aqui seguia um costume oriental de não explicar imediatamente uma parábola, mas deixar que ela fique assim como que se assentando, flutuando no espírito de quem ouve, como uma espécie de enigma, de mistério, a ser gradativamente revelado. Assim Jesus despertava o interesse nos seus ouvintes. As almas retas, aquelas buscadoras da verdade, podiam depois procurar aprofundar o ensinamento, mas as pessoas superficiais, desinteressadas da verdade, deixavam que tudo se lhes escapasse. Por isso é que Jesus diz, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino. Não porque de alguma maneira Jesus proíba alguém de conhecer o reino, ao contrário, o reino é para todos, mas esses que não buscam a verdade, não a encontram. Jesus verbaliza com uma nota de amargura a insensibilidade do coração humano. Citando o profeta Isaías, Jesus aponta a má vontade e o fechamento em relação a Deus. Mesmo assim, anuncia a possibilidade de cura, que se dá pela via da conversão. O ensino em parábolas aqui se torna então um ato de bondade e de misericórdia de Jesus, uma forma de tornar acessíveis os seus ensinamentos sobre os elevados mistérios do reino, mas que ficam incompreensíveis àquelas almas fechadas à luz da verdade. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma pergunta importante. O que Deus quer de nós?
No Evangelho, Jesus começa anunciando: o semeador saiu para semear. O que será que as pessoas que ouviram lá naquela praia pensaram? Lembre-se de que o mestre de Nazaré não explica para a multidão a parábola, só para os 12, depois em separado. Todos os outros, parece que havia centenas, talvez milhares, voltam para casa com esta imagem. Um semeador que semeia a semente sem atenção sobre onde ela cai, sem critério, até desperdiçando 3/4 das sementes. Se os apóstolos sentiram a necessidade de pedir explicações, dá a impressão de que nem os demais ouvintes entenderam o significado das palavras do Mestre e, acima de tudo, a razão pela qual Jesus falou com eles em parábolas. Porque o coração desse povo se tinha tornado insensível. No entanto, nós somos abençoados porque temos a capacidade, ou melhor ainda, o privilégio de ver e entender o que Deus realiza para nós, conosco e em nós. Nós somos aqueles a quem o Cristo explica o significado oculto das suas parábolas. O significado aqui se fundamenta na experiência. Em relação aos diferentes contextos narrados no Evangelho, em qual nos reconhecemos? Quantas vezes nós ouvimos aqui com o sentido corporal da audição o Evangelho, especialmente na Santa Missa, para boa parte das pessoas, o único lugar de contato com o Evangelho, mas essa lógica também se aplica à leitura da Bíblia, igualmente rara entre nós, mas não escutamos efetivamente. Resultado, vamos embora da igreja mais ou menos iguais a como entramos. Depois, tem o peso dos pecados, dos quais ainda não conseguimos nos distanciar. São esses pássaros que vêm roubar as sementes da palavra em nós, deixadas ao lado do caminho, ou seja, do coração, porque ainda não as colocamos no centro da nossa vida, essas sementes, a palavra. A superficialidade com que seguimos, muitas vezes, a própria celebração da Eucaristia, mas também uma superficialidade geral de fé que hoje se nota. Esse é um terreno pedregoso, sem profundidade, onde a semente da palavra não consegue fincar suas raízes. Vem o sol, que é também uma imagem aqui das dificuldades que impactam no nosso cotidiano, e queimam a palavra, porque não estavam adequadamente enraizadas em nós. Resultado, também aqui, o conteúdo da palavra é mais perdido do que guardado. E as tribulações, então? Né? São as ansiedades, os medos, os problemas familiares, o trabalho, os relacionamentos, os efeitos desta dura pandemia, né? As distrações de cada momento da vida. São os espinhos que sufocam em nós a palavra e não deixam que ela se desenvolva, se projete sempre mais para fora e para cima. Enfim, Jesus narra a terra boa, a terra onde a semente cai e encontra acolhida, condições favoráveis, germina, cresce, floresce e frutifica. Cito aqui um versículo lá de João 6,63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É de Jesus, lógico, essa frase. A palavra purifica, santifica. A partir da vinda de Jesus Cristo ao mundo, a revelação de Deus se completa. Lembre-se que nós começamos a catequese falando de revelação. A partir de agora, então, a palavra não é mais só o conteúdo da comunicação de Deus por seus sinais ao mundo, mas é também e, sobretudo, uma pessoa. É o próprio Jesus a revelação, o centro da revelação. Assim, aquela semente que hoje vem ao nosso encontro é Jesus de Nazaré. Ele é
essa semente. Segundo nos recorda o Papa Francisco, nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a sua palavra e o seu amor. Comentando essa parábola em 2014, Francisco enfatizou que o verdadeiro protagonista é a semente, que produz mais ou menos fruto de acordo com a terra sobre a qual caiu. Essa parábola, diz o Papa, fala hoje a cada um de nós, como falava aos que ouviam Jesus há 2000 anos. Nos recorda que nós somos o terreno onde o Senhor lança a semente, que é a sua palavra, o seu amor. Mas questiona o Papa, com que disposição o acolhemos? Uma catequese inesquecível sobre essa página do Evangelho eu próprio recebi alguns anos atrás, a partir do querido padre Emanuel Gavosto, um missionário italiano que ficou 50 anos aqui em terras brasileiras. Eu, como talvez você, como talvez boa parte dos fiéis, eu imaginava que cada pessoa era um desses terrenos, a depender do momento de vida em que se encontrava. Mas o querido Padre Emanuel me ensinou que não é assim. Nós não somos um dos terrenos em cada etapa da vida. Nós somos os 4 terrenos. Todos os 4 estão dentro de nós, se misturam continuamente dentro de nós. Assim, a semente que cai em nós e a nossa reação em cada instante é que definirá o terreno dentro de nós no qual a palavra se colocará. Uma questão prática, quem está no Zoom. Eu vou recomeçar, então é só clicar de novo que continuamos. Portanto, é uma luta diária e permanente a acolhida e a escuta da palavra de Deus. A escolha por Deus. O esforço para deixar que, dentre os 4 terrenos que estão dentro de nós, a terra boa tome mais espaço em nosso ser. Os vários tipos de terreno em que pode cair a semente da palavra do reino correspondem também às diversas etapas que nós passamos da caminhada espiritual. Vou apenas retomar aqui com as pessoas que nos acompanham pelo aplicativo Zoom. E já faltam, claro, poucos minutos para a conclusão. Muito bem, estamos de volta. Eu dizia então, os vários tipos de terreno em que pode cair a semente da palavra do reino correspondem às diversas etapas da nossa vida espiritual. O que recebe a semente à beira do caminho é aquela alma que, embora tenha ouvido a palavra, não quis meditá-la. Que crê sem ter uma vida de oração. A importância da oração de novo aparecendo. É por isso que o maligno, simbolizado pelos pássaros e pelas aves do céu, vem e arranca sem dificuldade o que nela foi semeado. Falta a vida de oração. O terreno pedregoso representa aqueles que, tendo acolhido a palavra, até com alegria, ouvem, buscam a Cristo na oração, no coração, mas não têm raízes. Não é? Ou seja, não tem uma perseverança verdadeira. Não é? Se deixam levar pelos ventos do entusiasmo, aquele entusiasmo passageiro, inconstante. E, na primeira provação, cai. É bastante comum hoje. Né? Neles, a semente brota, e brota rápido. Né? Mas, quando vem o sol, queima e morre. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos, né, que diz o Senhor, representa aquele que ouviu bem a palavra, já é um pouco mais provado, mais maduro na vida interior, né? Mas ainda tem que lutar contra esses espinhos das distrações, dos cuidados mundanos
que tornam infrutíferos os momentos de oração. A estes é necessário lembrar a presença constante de Cristo como nosso único amor, nossa única luz. Esse abismo entre as vontades terrenas e os sonhos eternos. Né? Se essas pessoas perseverarem, né, olharem com mais carinho a vida espiritual, se tornam terra boa em que a semente produz fruto. Concluindo esta parte da catequese de hoje, para daqui a pouco a conclusão definitiva com o apóstolo Paulo, né, perguntemo-nos quem nós somos na cena do evangelho de hoje. Somos a multidão ou somos os discípulos? A multidão representa aqueles que ainda demonstram que aderiram de forma incompleta e superficial a Jesus. Não há intimidade com ele, não há atração, não há um caminhar juntos. Falta esse interesse, falta essa relação estabelecida com Jesus. Já os discípulos são aqueles que em casa ou no barco, perto de Jesus, representam os verdadeiros seguidores. Isso pressupõe exatamente uma relação profunda de intimidade com ele. Hoje, ouvindo essa parábola, queremos acreditar que o Cristo ressuscitado anuncia a si mesmo. Ele nos fala quando nos colocamos em atitude de oração, quando escutamos a Sagrada Escritura e deixamos que ela penetre em nós, tanto individualmente como comunitariamente. Especialmente quando nos reunimos em assembleia litúrgica, isso é, na celebração da Eucaristia, ou mesmo na celebração da Palavra de Deus, onde não é possível a Eucaristia. A intimidade com Deus, porém, não é automática, não é que ela se cria assim. Não é? É preciso perseverar, é preciso constância, aprofundar sempre. Não é? Isso pela acolhida da pessoa de Jesus Cristo, a sua vinda em nós, fiel, generosa, não é? Que vem justamente ao encontro da nossa fragilidade. Muito bem, para encerrar, alguns comentários sobre a segunda leitura, extraída da carta de São Paulo aos Romanos. Existe uma grande identidade entre esse trecho de Paulo e o período atual que nós estamos atravessando como humanidade. Façamos juntos então a leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. É Romanos 8, 18, 23. Romanos 8, 18, 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, já estava suportando graves sofrimentos por causa de Jesus Cristo e hoje fala exatamente da realidade do sofrimento, que é uma experiência comum a todos os seres humanos. Paulo estabelece um novo critério para medir o sofrimento, que é a glória a ser revelada em nós. Esse é o critério de mensuração do sofrimento. Noutras palavras, a grande obra de Deus em nossa vida. O apóstolo, então, não deixa margem à dúvida. Perto do bem que Deus opera, perto da graça que nos espera, os sofrimentos são pequenos. Nem merecem ser comparados, ele diz. Muito maior é o que Deus tem a nos oferecer. É claro, querido irmão, querida irmã, que Paulo aqui não está menosprezando o nosso sofrimento, muito menos insinuando que nós sejamos fracos ou covardes. Jamais.
Paulo sabe que a dor que nós experimentamos é grande, especialmente nos tempos atuais. Nos nossos dias, o luto, a doença, o desemprego, a pobreza, a indiferença, a fome, são alguns dos sofrimentos pesados que muitos estão suportando. De jeito nenhum são dores desprezíveis ou pouco significativas. Mesmo assim, não chegam perto da imensa glória de Deus em nós. A glória que o Senhor preparou para nós e que nós vamos receber. Se não já aqui, no céu, certamente. Paulo fala da libertação, não tanto aquela libertação imediata dos males que nos escravizam, mas uma libertação definitiva, a participação na glória do Senhor como nosso destino comum. O apóstolo então anuncia uma expressão forte, talvez um pouco misteriosa, que é: toda a criação geme em dores de parto. Né? Vamos tentar explicar. Existe uma ansiedade universal pela concretização do plano de Deus na história, o desígnio de Deus na humanidade, a redenção do gênero humano. A criação, então, assim anseia por ver uma nova criação. A obra de Deus completada no tempo, a participação da humanidade na família divina. Pensamos que essa ansiedade, que aqui poeticamente é chamada de dores de parto, subentende os efeitos universais da missão de Cristo. Haverá a restauração de todas as coisas. Não será o nascimento de uma nova espécie, e sim a elevação de tudo a um nível superior, onde Cristo será tudo para todos e tudo em todos. Isso puxando uma expressão lá de Efésios 1:23. De tal maneira que a existência humana será plenamente digna. Esse conceito é comentado de novo na carta aos Efésios, em que a unidade ao redor de Cristo é descrita. Essa interpretação é comprovada pelo fato de que essa criação inteira vai partilhar da liberdade trazida por essa nova humanidade, a humanidade redimida pelo Senhor. Verdadeiramente grande é o amor de Deus, ilimitada a sua misericórdia. O seu amor alcança até os altos céus e até o mais profundo inferno. Eu encerro então aqui a nossa catequese de hoje com uma oração para fazermos juntos. Peçamos ao Senhor que transforme as nossas dores atuais, para muitos, fortes como as dores do parto, em uma vida nova, convertida. Peçamos ao Senhor a força para fazer crescer dentro de nós e em nossas comunidades a terra boa, onde a semente de Deus encontra um ambiente adequado para germinar e frutificar. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos concluir com a oração comum dos filhos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que a nossa querida Mãe Maria, exemplo perfeito de terra boa, nos ajude a sermos fiéis a seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco, às 17 horas, eu transmito a missa direto da Paróquia Nossa Senhora Consolata, no perfil Paróquia Nossa Senhora Consolata no Facebook. Amanhã, às 8h30 da manhã, a missa direto da Paróquia Divino Espírito Santo no Facebook, Paróquia Divino Espírito Santo, Asa Norte. E a nossa catequese volta
no próximo sábado, às 3h30 da tarde. Obrigado por esse momento tão bonito. Um grande abraço e até lá. Bom domingo e boa semana. Tchau.